As entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais condicionarão a aprovação de projetos habilitados a esses benefícios ao licenciamento na forma desta lei e ao cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONAMA. Parágrafo único. As entidades e órgãos referidos no caput deste artigo deverão fazer constar dos projetos a realização de obras e aquisição de equipamentos destinados ao controle de degradação ambiental e à melhoria da qualidade do meio ambiente. Artigo 13. O Poder Executivo incentivará as atividades voltadas ao meio ambiente visando: inciso 1. Ao desenvolvimento no país de pesquisas e processos tecnológicos destinados a reduzir a degradação da qualidade ambiental. Inciso 2. A fabricação de equipamentos antipoluidores. Inciso 3. A outras iniciativas que propiciem a racionalização do uso de recursos ambientais. Parágrafo único. Os órgãos, entidades e programas do poder público destinados ao incentivo das pesquisas científicas e tecnológicas considerarão, entre as suas metas prioritárias, o apoio aos projetos que visem adquirir e desenvolver conhecimentos básicos e aplicáveis na área ambiental e ecológica. Artigo 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores. Inciso 1. A multa simples ou diária nos valores correspondentes no mínimo a 10 e no máximo a 1.000 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional ou RTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União, se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, territórios ou pelos municípios. Inciso 2. A perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público. Inciso 3. A perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. Inciso 4. A suspensão de sua atividade. Parágrafo 1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Parágrafo 2º. No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias prevista neste artigo. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 2 e 3 deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento. Cumprimento, resolução do CONAMA. Parágrafo 5º. A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 15. O poluidor que expuser a perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal, ou estiver tornando mais grave situação de perigo existente, fica sujeito à pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa de 100 a 1.000. Parágrafo 1º. A pena é aumentada até o dobro se: inciso 1. Resultar: alínea A. Dano irreversível à fauna, à flora e ao meio ambiente. Alínea B. Lesão corporal grave. Inciso 2. A poluição é decorrente de atividade industrial ou de transporte. Inciso 3. O crime é praticado durante a noite, em domingo ou em feriado. Parágrafo 2º. Incorre no mesmo crime a autoridade competente que deixar de promover as medidas tendentes a impedir a prática das condutas acima descritas. Artigo 17. Fica instituído, sob administração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Inciso 1. Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais, e à indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Inciso 2º. Cadastro Técnico Federal de Atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras, ou extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora. Artigo 17-A. São estabelecidos os preços dos serviços e produtos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, a serem aplicados em âmbito nacional, conforme anexo a esta lei. Artigo 17-B. Fica instituída a taxa de controle e fiscalização ambiental, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. Artigo 17-C. É sujeito passivo do TCFA todo aquele que exerça as atividades constantes do anexo 8 desta lei. Parágrafo 1º. É sujeito passivo do TCFA, é obrigado a entregar até dia 31 de março de cada ano relatório de atividades exercidas no ano anterior, cujo modelo será definido pelo IBAMA, para o fim de elaborar com os procedimentos de controle e fiscalização. Parágrafo 2º. O descumprimento da providência determinada no parágrafo 1º sujeita o infrator a multa equivalente a 20% do TCFA devida, sem prejuízo de exigência desta. Artigo 17-D. O TCFA é devida por estabelecimento e os seus valores são os fixados no anexo 9 desta lei. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, considera-se: inciso 1. Microempresa e empresa de pequeno porte as pessoas jurídicas que se enquadrem respectivamente nas descrições dos incisos 1 e 2 do caput do artigo 2º da Lei 9.841. Inciso 2º. Empresa de médio porte a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a R$ 1.200.000 e igual ou inferior a R$ 12 milhões. Inciso 3. Empresa de grande porte a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a R$ 12 milhões. Parágrafo 2º. O potencial poluidor e o grau de utilização de recursos naturais de cada uma das atividades sujeitas à fiscalização encontram-se definidos no anexo 8 desta lei. Parágrafo 3º. Caso o estabelecimento exerça mais de uma atividade sujeita à fiscalização, pagará a taxa relativamente a apenas uma delas, pelo valor mais elevado. Artigo 17-E. É o IBAMA autorizado a cancelar débitos de valores inferiores a R$ 40, existentes até 31 de dezembro de 1999. Artigo 17-F. São isentas do pagamento da taxa TCFA as entidades públicas federais, distritais, estaduais e municipais e as entidades filantrópicas, aqueles que praticam agricultura de subsistência e as populações tradicionais. Artigo 17-G. A taxa TCFA será devida no último dia útil de cada trimestre do ano civil, nos valores fixados no anexo 9 desta lei, e o recolhimento será efetuado em conta bancária vinculada ao IBAMA, por intermédio de documento próprio de arrecadação até o 5º dia útil do mês subsequente. Parágrafo 2º. Os recursos arrecadados com a taxa TCFA serão
terão utilização restrita em atividades de controle e fiscalização ambiental. Artigo 17-H. O TCFA não recolhida nos prazos e nas condições estabelecidas no artigo anterior será cobrada com os seguintes acréscimos. Inciso 1. Juros de mora. Na via administrativa ou judicial, contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de 1%. Inciso 2. Multa de mora de 20%, reduzida a 10% se o pagamento for efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao do vencimento. Inciso 3. Encargo de 20%, substitutivo da condenação do devedor em honorários de advogado, calculado sobre o total do débito inscrito como dívida ativa, reduzido para 10% se o pagamento for efetuado antes do ajuizamento da execução. Parágrafo 1º. A. Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora. Parágrafo 1º. Os débitos relativos à TCFA poderão ser parcelados de acordo com os critérios fixados na legislação tributária, conforme dispuser o regulamento desta lei. Artigo 17-I. As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades mencionadas nos incisos 1 e 2 do artigo 17 e que não estiverem inscritas nos respectivos cadastros até o último dia útil do terceiro mês que se seguir ao da aplicação desta lei incorrerão em infração punível com multa de, inciso 1, R$ 50 se é pessoa física, inciso 2, R$ 150 se é microempresa, inciso 3, R$ 900 se é empresa de pequeno porte, inciso 4, R$ 1.800 se é empresa de médio porte, inciso 5, R$ 9.000 se é empresa de grande porte. Artigo 17-L. As ações de licenciamento, registro, autorizações, concessões e permissões relacionadas à fauna, à flora e ao controle ambiental são de competência exclusiva dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Artigo 17-M. Os preços dos serviços administrativos prestados pelo IBAMA, inclusive os referentes à venda de impressos e publicações, assim como os de entrada, permanência e utilização de áreas ou instalações nas unidades de conservação, serão definidos em portaria do Ministro de Estado do Meio Ambiente, mediante proposta do presidente daquele instituto. Artigo 17-N. Os preços dos serviços técnicos do Laboratório de Produtos Florestais do IBAMA, assim como os para a venda de produtos da flora, serão também definidos em portaria do Ministro de Estado do Meio Ambiente, mediante proposta do presidente daquele instituto. Artigo 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, com base em ato declaratório ambiental, ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do anexo 7 da Lei 9.960, a título de taxa de vistoria. Artigo 1º-A. A taxa de vistoria, que se refere ao caput desse artigo, não poderá exceder a 10% do valor da redução do imposto proporcionada pela ADA. Parágrafo 1º. A utilização da ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória. Parágrafo 2º. O pagamento de que trata o caput deste artigo poderá ser efetivado em cota única ou em parcelas nos mesmos moldes escolhidos pelo contribuinte para o pagamento do ITR, em documento próprio de arrecadação do IBAMA. Parágrafo 3º. Para o efeito de pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ 50. Parágrafo 4º. O inadimplemento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros e multa, nos termos nos incisos 1 e 2 do caput e parágrafos 1º-A e 1º, todos do artigo 17-H desta lei. Parágrafo 5º. Após a vistoria realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão de ofício novo ADA, contendo os dados reais.
o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal para providências cabíveis. Artigo 17p. Constitui crédito para compensação com o valor devido a título de CFA até o limite de 60% e relativamente ao mesmo ano o montante efetivamente pago pelo estabelecimento ao Estado, ao município ou ao Distrito Federal em razão de taxa de fiscalização ambiental. Parágrafo 1º. Os valores recolhidos ao Estado, ao município ou ao Distrito Federal, a qualquer outro título, tais como taxas ou preços públicos de licenciamento e venda de produtos, não constituem crédito para compensação com até CFA. Parágrafo 2º. A restituição administrativa ou judicial, qualquer que seja a causa que a determine, da taxa de fiscalização ambiental estadual ou distrital compensada com a taxa restaura o direito de crédito do IBAMA contra o estabelecimento, relativamente ao valor compensado. Artigo 17q. É o IBAMA autorizado a celebrar convênios com os estados e os municípios e o Distrito Federal para desempenhar atividades de fiscalização ambiental, podendo repassar-lhes a parcela da receita obtida com a taxa. Artigo 19. Ressalvado o disposto nas leis 5.357 e 7.661, a receita proveniente da aplicação desta lei será recolhida de acordo com o disposto no artigo 4º da Lei 7.735.